Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 9 de fevereiro. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo retira sigilo de vídeo que faz parte das investigações sobre tentativa de golpe de Estado. A gravação, agora pública, revela uma reunião do então presidente da República, Jair Bolsonaro, com seus ministros e assessores. Este é um dos destaques de hoje e você vai ver também nesta edição. Supremo esclarece que suspensão de multa de JF Novo Honor não afeta acordos de leniência com a Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. Em ação conjunta, STF, Conselho Nacional de Justiça e Presidência da República confirmam o sucesso da retirada de intrusos da terra indígena Apitereua, no Pará. E ainda, vai pular carnaval? Então saiba o que fazer em caso de perda ou furto de documentos. Diante de inúmeras publicações em jornais com divulgação de trechos da reunião ocorrida em 5 de julho de 2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo tornou pública a íntegra do material. Vamos ver agora alguns trechos na reportagem de Marta Ferreira. O vídeo tem pouco mais de 1h30 de duração e foi apreendido no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A gravação foi peça-chave da operação da Polícia Federal de ontem, que investiga tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A reunião foi marcada por xingamentos e palavrões por parte de Bolsonaro e ofensas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Em um dos momentos, o ex-presidente diz que há fraudes nas eleições para que a esquerda seja eleita. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. O ex-presidente mostra preocupação com o resultado das eleições. Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vão começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Ou a gente reagir, vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Na reunião, o general Augusto Heleno, na época responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, defendeu que fosse realizada uma virada de mesa. Não vai ter revisão no VAR, então o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Em um certo momento da reunião, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que a pasta estava na linha de contato com o inimigo. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Então nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a construtora Novo Honor, ex-Odebrecht, continua obrigada a pagar a multa do acordo firmado com a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. O valor estabelecido é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Repórter Viviane Novaes tem as informações ao vivo para a gente. Viviane, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a gente precisa voltar a uma medida do ministro Dias Toffoli do último dia 1º para entender essa decisão de agora. No começo deste mês, o ministro suspendeu provisoriamente o pagamento da multa do acordo de leniência firmado pela Novonor com o Ministério Público Federal, no valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Depois disso, a União pediu esclarecimentos ao Supremo sobre o alcance dessa decisão. Se ela afastaria a obrigação da construtora de pagar uma outra multa de 2 bilhões e 700 milhões de reais, estabelecida no acordo firmado com a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. Mas o ministro Dias Toffoli esclareceu hoje num despacho que apenas o acordo firmado com o Ministério Público Federal foi suspenso. Portanto, a empreiteira continua obrigada a pagar a multa de 2 bilhões e 700 milhões de reais do acordo com a AGU e a CGU. Toffoli determinou o prazo de 60 dias para que as partes se manifestem. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Em ação conjunta, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o governo avaliaram presencialmente o progresso dos esforços de desintrusão da terra indígena Apitereua, no Pará. A ação de retirada de invasores da região foi determinada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e começou no ano passado. Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. A comitiva oficial chegou à terra indígena Apitereua, no município de São Félix do Xingu, no Pará, acompanhada por equipes da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e do Exército. Integrantes da Suprema Corte, do Conselho Nacional de Justiça e do governo foram recebidos com festa e dança. De helicóptero, a equipe monitorou pontos críticos nos arredores da terra indígena e vistoriou uma vila construída pelos ocupantes ilegais. No ápice da invasão, cerca de 200 habitações foram erguidas no local. Hoje, só sobraram os destroços. Apesar do cenário de terra devastada, casas abandonadas e fazendas destruídas, quem mora aqui não convive mais com o barulho das serras elétricas. Também não há presença de caminhões e de transporte ilegal de espécies nativas. Estas imagens mostram o leito do rio Xingu livre de garimpos clandestinos, que contaminavam a água com mercúrio e rejeitos de mineração. Todas as pessoas intrusas, inclusive o gado criado nas pastagens abertas com derrubada da floresta, também foram retiradas da terra indígena. A missão foi organizada pelo presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, com a colaboração de representantes do CNJ e da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo foi verificar o progresso da desintrusão da área determinada pelo Supremo em junho de 2023, em ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. À época, o Supremo determinou a adoção pelo Estado brasileiro de medidas fundamentais para proteger a população indígena e evitar o retorno dos invasores. Precisamos ouvir de vocês quais são as soluções que vocês imaginam no pós-desintrusão. A desintrusão é uma realidade, nós precisamos pensar no pós. E para pensar, viemos pisar e ouvir. A área total do município de São Félix do Xingu, no Pará, onde fica localizado o território Apitereua, é o 6º maior do Brasil. Equivale à soma dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A população é de apenas 65 mil. Com cerca de 2.500 indígenas. É uma alegria muito grande ter na história do povo Paracanã o nome Barroso. Então, muito obrigado por tudo, pelo apoio e essa força que você recebeu do povo Paracanã de recente contato. Então, essa mensagem para te agradecer, muito obrigado, e seja firme, não importa o que vem, mas muito obrigado pelo apoio. Justiça determina que a União implemente programa permanente de prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis para as comunidades indígenas em Santa Catarina. Assunto para o próximo bloco. Até já.
Nesta sexta-feira, a Polícia Federal fez uma operação no estado do Amazonas para identificar os envolvidos na criação de áudio com xingamentos a professores com a voz do prefeito de Manaus, Davi Almeida, com o uso da inteligência artificial. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão 3 empresas de publicidade e seus sócios, um designer e 2 compartilhadores da fake news. Os policiais apreenderam mídias e os suspeitos foram intimados a depor. O caso foi em dezembro do ano passado. Na época, a Polícia Federal conseguiu provar tecnicamente que o material não era autêntico. Agora foi identificado o sistema usado, o local, o produtor do áudio e uma agência de publicidade responsável pela divulgação e propagação em plataformas digitais. A União foi condenada a elaborar e implantar um programa permanente de prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis para as comunidades indígenas em Santa Catarina. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal e quem tem os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. Além de garantir a particularidade de cada comunidade indígena, a sentença da Justiça Federal obriga a União a comprar medicamentos e materiais essenciais, como testes rápidos, e estabelecer uma equipe médica adequada. Para o Ministério Público Federal, mesmo que o governo federal tenha apresentado um plano de ação para a prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, ele contém apenas ações genéricas, como palestras para servidores. O MPF apontou também problemas como a falta de um relatório específico detalhando o público-alvo, formas de diálogo e informações das comunidades. Na decisão, a Justiça determinou, entre outros pontos, que seja feito um planejamento para os próximos anos, em acordo com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, o Conselho Distrital de Saúde Indígena e as lideranças indígenas. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade concorrente de uma empresa de serviços agrônomos no Paraná pela morte de um trabalhador no horário do expediente. O acidente foi dentro de um silo de soja. Repórter Daniel Vasques. Conforme o processo, o auxiliar tinha 67 anos e, no dia do acidente, estava com outros colegas dentro do silo de soja fazendo a raspagem do resíduo do produto. Quando um outro trabalhador abriu uma bica para escoar mais soja, o auxiliar foi soterrado pelos grãos. O empregado morreu por asfixia e foi encontrado no fundo do silo. Na ação trabalhista, a viúva e 2 filhas pediram a pensão vitalícia e indenização por dano moral. Mas a empresa afirmou que o acidente ocorreu por descuido do empregado. Isso porque ele teria retirado o cinto de segurança quando estava dentro do silo. Segundo a empregadora, o trabalhador desobedeceu às normas de segurança e ignorou todas as orientações e treinamentos recebidos. Em 1º e 2º grau, o entendimento foi que a responsabilidade pelo acidente era exclusiva da vítima. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, negou os pedidos da família. O regional observou que o auxiliar não usou o cinto de segurança. O caso chegou à 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Cátia Arruda, entendeu que, por ausência de fiscalização, a responsabilidade pelo acidente recai sobre a empresa. O empregado, neste caso, ele não estava passeando pela empresa e ocorreu um acidente. Ele estava no horário de trabalho dele, executando as atividades determinadas por seu empregador, dentro do ambiente de trabalho de altíssimo risco para a sua saúde e segurança e, portanto, por esse motivo é que entendo pelo afastamento da culpa exclusiva, mantendo, obviamente, a ideia de culpa concorrente. O desembargador convocado José Pedro de Camargo divergiu. Para o magistrado, ficou demonstrada a culpa exclusiva do empregado. No caso concreto, a atitude do empregado foi definitiva, foi fundamental para o próprio evento morte. Por quê? O acórdão descreve que, e com minúcias, que o empregado entrou no ambiente, absolutamente um ambiente de risco, não tem dúvida disso. E ao entrar nesse ambiente de risco, ele pega e tira o cabo de segurança. Mas, por maioria, o colegiado reconheceu a responsabilidade concorrente da empresa pela morte do trabalhador. A conclusão foi a de que a empregadora contribuiu para o acidente ao não supervisionar o local de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região definiu a nova diretoria para o próximo biênio.
As informações com William Nascimento. Os desembargadores eleitos vão ocupar os cargos na seguinte composição: João Batista Moreira, presidência; Gilda Sigmaringa Seixas, vice-presidência; e Ney Belo, corregedoria regional. A cerimônia de posse nos novos cargos está prevista para abril. Com mais de 50 anos de serviço público, somando experiências como delegado da Polícia Federal, procurador da República e juiz federal, o desembargador federal há 23 anos no TRF1, João Batista Moreira, foi eleito pelo critério de antiguidade. Não há dúvida que é muito trabalho. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região é tido como o maior tribunal de segunda instância do mundo, né? Devido à abrangência territorial e a população de jurisdicionados. A importância da minha missão se mede a partir daí, essa grande circunscrição territorial e populacional. Eleita para a vice-presidência da Corte, a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas destacou os desafios para a nova administração. Juntos poderemos construir um tribunal bem melhor e darmos uma resposta mais efetiva aos nossos jurisdicionados da primeira região. O novo corregedor regional do TRF1 reforçou o compromisso com o cargo e com a responsabilidade de melhorar ainda mais o trabalho prestado pela Justiça Federal da primeira região. O trabalho da corregedoria é um trabalho importante, significativo e que merece ser levado a cabo com todo esforço, com toda seriedade e com todo o desejo de construir uma justiça melhor e mais efetiva para o cidadão. Durante a sessão plenária, os desembargadores elegeram o juiz federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, da primeira turma recursal da seção judiciária do Distrito Federal, para assumir a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro. Ainda durante a sessão, os desembargadores formaram uma lista tríplice para preencher a vaga aberta na Corte, com a aposentadoria do desembargador Souza Prudente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul formalizou a reestruturação da ouvidoria do próprio tribunal com mudanças em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade. Matheus Beck. O ato número 12 de 2024, assinado pela presidência, faz duas alterações nas ouvidorias do Tribunal de Justiça do Estado. Uma delas inclui na ouvidoria da mulher o atendimento a todos os grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, como a população gay, lésbica, bissexual, transexual, queer, intersexo, assexual, pansexual, de gênero neutro ou de quaisquer outras orientações. Essa revitalização da ouvidoria significou um aumento da ouvidoria. Hoje a ouvidoria é muito importante porque, diante do mundo digital, a ouvidoria é por onde a pessoa faz o contato com o judiciário, com os juízes, reclama do seu serviço ou mesmo trazendo alguma sugestão, algum elogio. Com isso, muda também o nome do órgão que recebe dúvidas, reclamações, sugestões, críticas e elogios em geral relativos ao Poder Judiciário, que passa a ser chamado Ouvidoria Geral. A ideia de nós criarmos a Ouvidoria da Mulher, agora transformada da mulher LGBT+, e população vulnerável, foi duas. A primeira, também, de eu ter um auxílio, não ficar tudo ao cargo da mesma pessoa, porque, como bem disse a presidente há pouco, nós não perdemos a nossa jurisdição, recebemos a jurisdição como qualquer outro desembargador daqui. E a segunda também, pela necessidade que nós entendemos de nós entrarmos nesse enfrentamento dessa situação contra não só a mulher agora, mas contra toda a população vulnerável. A mudança faz parte de um estudo do Tribunal Gaúcho para identificar os pontos mais críticos no acesso ao judiciário. Ela também se adequa à política de inclusão do Conselho Nacional de Justiça. Qualquer desassossego, a porta do judiciário, onde eles vêm buscar saúde, sim, vêm buscar solução para os seus conflitos, para as suas dores, para as suas mazelas, para os seus desassossegos, que infelizmente são muitos. Então, eu enfatizo que nós devemos estar prontos para recebê-los. No próximo bloco, o assunto é carnaval, os cuidados com a saúde e os documentos pessoais. Até já! Com o
aumento dos casos de dengue em todo o país, o STJ reforçou os cuidados na corte e lançou uma campanha de prevenção. Repórter Jéssica Castro. O grande aumento do número de infecções por dengue no Brasil tem sido preocupante. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas neste ano já foram notificados 395.103 casos prováveis da doença. E na análise do coeficiente de incidência, o Distrito Federal lidera o ranking, com 1.733 casos por 100 mil habitantes. E para evitar a proliferação do vírus, o Superior Tribunal de Justiça reforçou os cuidados em todas as unidades do tribunal e lançou também uma campanha de prevenção. Várias medidas estão sendo tomadas, como inspeção em calhas, caixas e espelhos d'água, fosso de elevadores. Também está sendo realizada a aplicação de inseticida nas unidades que notificam a presença de mosquitos. E ainda o uso frequente de solução com água sanitária em plantas que possam acumular água. A campanha educativa conta com informativos com orientações de cuidados que devem ser tomados no dia a dia em todos os ambientes para evitar a formação de focos do mosquito que transmite a dengue. A prevenção é a única forma de combater este vírus e atitudes simples podem salvar muitas vidas. E já que estamos entrando no Carnaval, o Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso faz um alerta aos foliões. É preciso atenção especial com alimentação e hidratação. Quem traz as dicas dos especialistas é a repórter Eli Cristina Azevedo. Independente do lugar que você escolha para pular o carnaval, lembre-se de celebrar com segurança e responsabilidade, para não acabar com a sua festa nem a dos outros. Hoje o Tribunal de Justiça vem entrando com essa ação do Carnaval Seguro, para passar orientações ao servidor quanto às ISTs e o HIV, que é muito comum se propagar nessa época do carnaval. O médico Homero Flores Belo lembra que a festa popular tem adesão de pessoas de todas as idades, por isso o cuidado é tudo. Uma doença descoberta com antecedência, você começa um tratamento precoce, existem até as prevenções que você faz, e é muito importante os exames. Nessas épocas de carnaval, que nós estamos, o pessoal bebe, o pessoal às vezes toma atitudes irresponsáveis, precisa ter cuidado. Essa servidora conta que sempre faz os exames de rotina, pratica exercícios e se cuida, especialmente nesta época do ano. E a bebida sempre de forma moderada, não esquecendo que quem bebe, tem que estar sempre consciente, e cuidando sempre da saúde. Conforme a nutricionista Ana Preus, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes e muito líquido também é fundamental. Antes de ir para um baile, para a rua, comer bastante carboidrato, que são os alimentos que nos fornecem energia. O que são os carboidratos? As frutas, as verduras, um legume como a batata, tá? Quando você voltar da festa, você tem que se hidratar e durante a festa também. Agora imagine a situação. Você está no meio da folia, coloca a mão no bolso e sente falta da carteira. Será que perdeu? Um ladrão levou? Nós vamos acompanhar na reportagem de Viviane Novaes o que pode acontecer se os documentos forem parar nas mãos de fraudadores. O momento da folia também costuma ser de distração. Para você perder uma carteira é um passe de mágica. Jean estava num bloco de carnaval quando a carteira de documentos e cartões caiu do bolso. Bateu a bad na hora, que eu vi que eu tinha perdido. Acabou a folia? Sim. Dá trabalho tirar novos documentos, mas a dor de cabeça pode ser ainda maior se a carteira perdida ou furtada for parar nas mãos de uma pessoa mal intencionada. O delegado da Polícia Civil, Lúcio Valente, conta: fraudadores podem usar dados como nome completo e CPF para acessar na internet outras informações pessoais para aplicar golpes. Ele consegue acessar em bancos de dados de fontes abertas, ou seja, que está na internet sem login ou senha, eles conseguem acessar esses dados e a partir daí eles conseguem acesso à sua rede social, muitas vezes acesso ao número do seu WhatsApp ou Telegram, e aí ele pode fazer um contato se passando por um familiar, por exemplo, para aplicar um golpe, porque uma vez que ele acessa a sua rede social, ele já tem contato de toda a sua rede de amigos, por exemplo, no WhatsApp dos seus grupos, familiares, etc. Então, uma infinidade de crimes, principalmente fraudes contra idosos e extorsões.
A Polícia Militar recomenda fazer o boletim de ocorrência logo depois da perda dos documentos. No caso do passaporte, é preciso comunicar o extravio à Polícia Federal. Se a pessoa também perder cartões de crédito, além de incluir no BO, é importante comunicar o fato ao banco, ao Serasa e ao SCPC. Mesmo com os documentos perdidos ou furtados, ainda há esperança. E ela está nas agências dos Correios. A quantidade de documentos perdidos que vem parar nos Correios é imensa. Hoje, 150 mil estão nas agências de todo o país à espera dos donos. Por outro lado, a procura é bem pequena. Apenas 2% das pessoas vêm buscar os documentos. Se o dono não pegar no prazo de 60 dias, o documento volta para o órgão responsável. O passaporte, por exemplo, retorna para a Polícia Federal. Mas a advogada Larissa Lima foi bem rápida. Ela sabia que tinha perdido a carteirinha da OAB no aeroporto de Brasília, que a mandou para a Agência Central dos Correios. A advogada não precisou gastar tempo nem dinheiro para tirar uma segunda via. Olha aí o documento tão importante na vida profissional de Larissa. Ficou feliz? Sim, aliviada. Bem aliviada. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo carnaval para você.